Parte 2, Capítulo 16. Eles, enfim, tomaram uma decisão. Enfim, criaram coragem. A sala em que estavam era comprida e suavemente iluminada. O som da teletela não era mais do que um murmúrio distante. A qualidade do carpete azul escuro dava a impressão de que a pessoa caminhava sobre um chão de veludo. No extremo oposto da sala, O'Brien se achava sentado a uma mesa sob a luz de uma luminária verde, entre duas enormes pilhas de documentos. Ele não se dignou a levantar o olhar quando o criado fez com que Julia e Winston entrassem. O coração de Winston saltava com tanta força que ele não sabia se seria capaz de falar. Eles tinham tomado a decisão. Haviam, enfim, criado coragem. Era tudo o que conseguia pensar naquele momento. Fora uma temeridade ir à casa de O'Brien e pura loucura chegar à sua porta junto com Julia. Muito embora eles houvessem tomado caminhos diferentes e se encontrado somente diante do apartamento dele. No entanto, já era preciso uma enorme dose de coragem e ousadia para sequer pôr os pés num lugar como aquele. Só em ocasiões muito raras era possível vislumbrar o interior da residência de um membro do partido interno. Ora, até mesmo passar pelo bairro em que eles residiam já era algo consideravelmente incomum. A atmosfera do grandioso bloco de apartamentos, a opulência e a vastidão de tudo, os cheiros raros de boa comida e bom fumo, os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos, zunindo para cima e para baixo, os criados de paletó branco andando apressados de um lado para o outro. Tudo era intimidador. Embora Winston tivesse um bom pretexto para estar ali, a cada passo assombrava-o o medo de que um guarda de uniforme escuro surgisse de repente e exigisse os seus documentos e o mandasse para fora dali. O criado de O'Brien, no entanto, não hesitou um segundo em permitir a sua entrada. Era um homenzinho trajando um paletó branco, de cabelo escuro e rosto losangular, inteiramente inexpressivo. De fato, um rosto que poderia muito bem ser chinês. Ele os conduziu por um corredor acarpetado, com papel de parede creme e rodapé branco, tudo limpíssimo. Isso era mais uma fonte de intimidação. Winston não se lembrava de algum dia ter visto corredores cujas paredes não fossem marcadas pelo contato de corpos humanos. Não havia um encardido sequer. O'Brien parecia estudar com toda a atenção o pedaço de papel que tinha entre os dedos. O rosto, de feições pesadas, inclinado de modo que revelava a linha do nariz, parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente. Durante uns 20 segundos, ele permaneceu imóvel. Depois, puxou o fala-escreve
para perto e ditou uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 aprovados inteiramente. Ponto. Sugestão contida item 6, duplo mais, ridícula, quase crime pensar, cancelar ponto, em prosseguir, construtivo, ante obter, mais completa, estimativa, custo, maquinário, ponto fim, mensagem. O O'Brien ergueu-se deliberadamente da cadeira e aproximou-se deles, pisando com passos silenciosos o tapete espesso. A atmosfera oficial pareceu desvanecer um pouco quando ele deixou de se expressar em nova língua. Porém, a sua face estava mais severa do que de costume, como se aquela interrupção o tivesse aborrecido de alguma forma. Ao pavor que Winston já sentia, de repente se misturou um fio de embaraço perfeitamente comum. Pareceu-lhe bem possível ter cometido um equívoco imbecil, pois que evidência tinha de que O'Brien estava de fato envolvido em algum tipo de conspiração política? Não tinha evidência alguma, além de uma rápida troca de olhares e um comentário ambíguo. Fora isso, tudo se resumia a seu próprio imaginário secreto, sustentado num sonho. Naquela altura, não podia sequer recorrer ao pretexto de que viera pegar o dicionário emprestado, pois nesse caso seria impossível explicar a companhia de Júlia. Fosse como fosse, quando passou perto da teletela, O'Brien pareceu se lembrar de algo. Deteve-se, voltou-se e pressionou no interruptor na parede. Ouviu-se um estalido seco e a voz parou. Júlia soltou um som contido de surpresa, quase um sussurro. Mesmo em pânico, Winston ficou tão admirado que não conseguiu conter a língua. Vocês podem desligá-las? Sim, confirmou O'Brien. Nós podemos. Temos esse privilégio. Estava bem diante deles. A sua figura sólida dominava o casal e a expressão em seu rosto permanecia indecifrável. Esperava, com um ar de severidade, que Winston falasse. Mas o quê? Mesmo àquela altura, era bem possível que O'Brien não fosse mais do que um homem ocupado, que se perguntava, irritado, por que havia sido interrompido por aqueles dois. Ninguém abriu a boca. Depois de a teletela ter sido desligada, a sala ecoava um silêncio sepulcral. Os segundos se arrastavam, imensos. Com certa dificuldade, Winston continuava a fixar os seus olhos nos de O'Brien. De repente, a sua expressão carrancuda se desfez, dando lugar a algo que poderia ser o princípio de um sorriso. Com o seu gesto característico, o O'Brien ajeitou os óculos no nariz e indagou: Falo eu ou falam vocês? Eu falo, disse Winston de imediato. Aquela coisa ali está mesmo desligada? Sim, está tudo desligado.
Estamos sós. Bem, nós viemos aqui porque Winston fez uma pausa, pela primeira vez se dando conta de quão vagos eram os seus motivos. Como não sabia que espécie de auxílio O'Brien poderia lhe oferecer, não era lá muito fácil dizer o que fora fazer ali, afinal. Mesmo assim, Winston prosseguiu, ciente de que os seus dizeres pareceriam inconsistentes e pretensiosos. Acreditamos que existe algum tipo de conspiração, alguma espécie de organização secreta trabalhando contra o partido e que você está envolvido nela. Somos inimigos do partido. Não acreditamos nos princípios do Ingsoc. Somos criminosos do pensamento. Também somos adúlteros. Conto tudo isso porque desejamos nos colocar em suas mãos. Se quiser que nos incriminemos de alguma outra forma, estamos prontos. Winston parou e olhou por cima do ombro, com a impressão de que a porta da sala se abriria atrás dele. De fato, o criado de semblante oriental entrara sem bater. Winston notou que ele trazia uma bandeja com uma garrafa e algumas taças. Martin é dos nossos, disse O'Brien, impassível. Traga a bebida para cá, Martin. Ponha essa bandeja na mesa redonda. Temos cadeiras suficientes? Então, vamos sentar e conversar com calma. Vá pegar uma cadeira para você, Martin. Iremos falar de negócios. Pode deixar de ser um criado pelos próximos 10 minutos. O homenzinho sentou-se completamente à vontade, sem, no entanto, perder por completo o seu ar de serviçal. O ar de um empregado que desfruta momentaneamente de um privilégio. Winston o acompanhava de soslaio. Ocorreu-lhe que toda a vida daquele sujeito consistia em representar um papel, de modo que achava perigoso abandonar por completo, ainda que por alguns momentos, a sua personalidade fictícia. O'Brien apanhou a garrafa pelo gargalo e encheu as taças com um líquido vermelho escuro. Aquilo despertou em Winston vagas memórias de algo que vira num passado remoto, num muro ou num tapume. Uma garrafa enorme, composta de lâmpadas elétricas que parecia movimentar-se para cima e para baixo, derramando o seu conteúdo num copo. Visto de cima, o líquido parecia quase negro, mas na garrafa cintilava como um rubi. Tinha um aroma agridoce. Winston notou que Julia havia apanhado a sua taça e cheirava o líquido com jovial curiosidade. Isso se chama vinho, informou O'Brien com um quase sorriso. Sem dúvida, já devem ter lido a respeito em algum livro. Infelizmente, não costumam chegar muitas garrafas ao partido externo. O seu rosto voltou a exprimir um aspecto solene e ele ergueu a taça. Creio que devemos começar com um brinde ao nosso líder, Emanuel Goldenstein. O Winston apanhou a sua taça com certa ansiedade. Vinho era algo sobre o qual lera e com a qual sonhava, como o peso de papel de vidro ou as cantigas semi-esquecidas do Sr. Sherrington.
O vinho pertencia a um passado extinto e romântico. O tempo de antigamente, como gostava de intitulá-lo secretamente em seus pensamentos. Sem saber por que motivo, sempre acreditara que o vinho teria um sabor muitíssimo doce, como de geleia de amora, e um efeito embriagante imediato. Mas, quando atravessou a sua garganta, o líquido lhe causou uma profunda decepção. A verdade era que, após anos e anos de gin, Winston mal conseguia sentir o gosto daquilo na boca. Deixou a taça vazia em cima da mesa. Quer dizer que existe mesmo um homem chamado Goldenstein? Quis saber. Sim, existe e está vivo, só não sei onde. E a conspiração, a organização, ela é mesmo real? Não é só mais uma invenção da polícia do pensamento? Não, ela também é real. Nós a chamamos de Irmandade. Vocês nunca irão saber coisa alguma a seu respeito, além do fato de que ela existe e de que pertencem a ela. Volto a esse assunto logo mais. O O'Brien consultou o seu relógio de pulso. É imprudente, mesmo para os membros do partido interno, desligar a teletela por mais de meia hora. Vocês não deviam ter vindo aqui juntos e terão de sair um de cada vez. Virou-se para Júlia. Você, camarada, sairá primeiro. Temos cerca de 20 minutos para nossa conversa. Sei que vão compreender o motivo de eu ter de começar fazendo algumas perguntas. Em termos gerais, o que estão dispostos a fazer? Tudo que estiver dentro das nossas capacidades, respondeu Winston. O'Brien se virou um pouco na cadeira, de modo que tornou a ficar de frente para Winston. Aliás, ele quase não levava Júlia em consideração, parecendo entender que Winston falava pelos dois. Por um instante, fechou parcialmente os olhos. Em seguida, começou a série de perguntas, sempre numa voz baixa, inexpressiva, como se aquilo não passasse de um procedimento de rotina, uma espécie de catecismo, cujas respostas já eram de alguma forma conhecidas ou previstas. Estão dispostos a dar suas vidas? Sim. Estão dispostos a cometer assassinatos? Sim. A cometer atos de sabotagem que podem causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Atrair o seu país em benefício de potências estrangeiras? Sim. Estão dispostos a fraudar, falsificar, chantagear, corromper a mente de crianças, distribuir drogas que causam dependência, incentivar a prostituição, disseminar doenças venéreas, em suma, fazer tudo o que possa de alguma forma causar desmoralização e o enfraquecimento do poder do partido? Sim. Acaso, por exemplo, servisse aos nossos interesses jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança, vocês seriam capazes disso? Sim. Estão dispostos a perder a identidade e passar o resto da vida trabalhando como um garçom ou um estivador? Sim. Estão dispostos a cometer suicídio e, quando surgir uma ordem para tal? Sim. Estão dispostos os dois
a um dia se separarem para nunca mais verem um ao outro? Não, interveio Júlia. A Winston pareceu ter se passado uma longa pausa antes que pudesse responder. Por um momento, até lhe pareceu que havia perdido o poder de fala. A língua se movia sem emitir som, formando primeiro a sílaba de uma palavra, depois de outra, inúmeras vezes. Até pronunciá-la, não soube ao certo o que diria. Não, afirmou por fim. Foi bom vocês terem esclarecido isso. É preciso que nós saibamos de tudo. O O'Brien se voltou para Júlia e acrescentou, numa voz ligeiramente mais expressiva do que antes. Você compreende que, ainda que ele sobreviva, talvez já não seja a mesma pessoa? Pode ser necessário dar a ele uma nova identidade. O seu rosto, os seus movimentos, o formato das mãos, a cor do cabelo, até mesmo a sua voz poderá estar diferente. E você também pode vir a se transformar numa outra pessoa. Os nossos cirurgiões são capazes de grandes alterações. Por vezes, somos obrigados a tornar o indivíduo irreconhecível. Há alguns casos em que chegamos a ter de amputar um braço ou uma perna. O Winston não conseguiu evitar mais uma olhadela de canto de olho para o rosto mongol de Martin. Não havia cicatrizes visíveis. Júlia empalidecera um pouco, o que evidenciara mais as suas sardas, mas continuava encarando o O'Brien com audácia. Por fim, ela murmurou algo como um ok. Ótimo, então está tudo combinado. Sobre a mesa havia uma caixa prateada de cigarros, com um ar incompatível com a importância daquela conversa. O O'Brien tirou um cigarro para si e empurrou a caixa na direção deles. Em seguida, levantou-se e começou a andar devagarinho de um lado para o outro, como se para pensar melhor. Eram cigarros de excelente qualidade, grossos e bem embalados, com um papel de uma sedosidade bem acima da média. O'Brien voltou a conferir o seu relógio de pulso. É melhor voltar para a copa, Martin. Ligarei daqui a 15 minutos. Olhe bem para o rosto desses camaradas antes de sair. Você deve vê-los outra vez. Eu, talvez não. Exatamente como haviam feito à porta do apartamento, os olhos escuros do homenzinho se iluminaram e fixaram-se nas faces de Winston e Júlia. Não havia na sua atitude sequer uma fagulha de cordialidade. Estava decorando as fisionomias. Porém, de certo, não sentia nenhum interesse especial por eles. Winston imaginou que um rosto sintético não tivesse mais a capacidade de mudar de expressão, sem falar nem fazer nenhum cumprimento. Martin saiu em total silêncio, fechando a porta atrás de si. O'Brien continuava caminhando pela sala, com uma das mãos no bolso do macacão preto e a outra segurando o cigarro. Espero que compreendam que lutarão no escuro. Estarão sempre no escuro. Receberão ordens e as obedecerão sem saber por quê. Mais tarde, lhes enviarei um livro no qual poderão aprender
acerca da verdadeira natureza da sociedade em que vivemos, assim como a estratégia pela qual nós a destruiremos. Quando terminarem de ler o livro, vocês serão membros integrais da Irmandade, mas sobre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento, nada poderão saber. Assim, eu lhes garanto que a Irmandade existe, mas não posso afirmar se os seus membros contam uma centena ou 10 milhões. Pelo seu conhecimento individual, vocês jamais serão capazes de dizer se os seus integrantes alcançam até mesmo uma dúzia. Vocês terão 3 ou 4 contatos, de que, vez em quando, vão desaparecer, sendo substituídos por outros. Como este foi o seu primeiro contato, ele será preservado. As ordens que receberão partirão diretamente de mim. Se acharmos necessário nos comunicar mais diretamente com vocês, tudo será feito através de Martim. Quando enfim forem apanhados, vocês irão confessar. Isso é inevitável. No entanto, terão muito pouco o que confessar para além das suas próprias ações. Não terão condições de incriminar mais do que um punhado de gente sem importância. É possível que nem a mim vocês incriminem. Talvez eu já esteja morto, ou tenha me transformado noutra pessoa, com um novo rosto. O'Brien continuou caminhando para lá e para cá, sobre o tapete macio. Apesar de todo o volume do seu corpo, havia uma graciosidade digna de nota nos seus movimentos. Isso era evidenciado até mesmo pela maneira como enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mais do que força, o O'Brien transmitia uma sensação de confiança e de compreensão, com um leve toque de ironia. Por mais dedicado que fosse a sua causa, não tinha nada de obstinação característica de um fanático. Quando se referia a assassinatos, suicídio, doenças venéreas, membros amputados e rostos transplantados, o fazia com um ligeiro ar de galhofa. Isso é inevitável. A sua voz parecia insinuar: isso é o que temos que fazer sem hesitar. Mas não é o que faremos quando a vida voltar a valer a pena. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston para O'Brien. De súbito, ele se esqueceu da figura distante de Goldenstein. Quando se olhava para os ombros poderosos de O'Brien e a sua face de feições maciças, tão feia e ao mesmo tempo tão civilizada, era impossível crer em derrota. Não havia estratagema que ele não pudesse vencer, nenhum perigo que não pudesse prever. Até mesmo Júlia parecia impressionada. Tinha deixado o seu cigarro se apagar e agora escutava atentamente tudo o que O'Brien dizia. Vocês, de certo, já ouviram rumores sobre a existência da Irmandade. É bem provável que tenham imaginado um vasto mundo de conspiradores reunindo-se secretamente em porões, rabiscando mensagens pelos muros da cidade, reconhecendo uns aos outros por meio de códigos ou movimentos específicos nas mãos e dos dedos. Nada disso existe. Os membros da Irmandade não têm nenhum meio de se reconhecer. E é impossível
que qualquer um de nós conheça a identidade de mais do que alguns poucos. O próprio Goldenstein, se fosse enfim capturado pela polícia do pensamento, não teria como fornecer uma lista completa dos conspiradores, nem informação que permitisse que ela chegasse a ser compilada. Não existe tal lista. A Irmandade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido usual do termo. Nada a mantém de pé, exceto uma ideia indestrutível. Assim, vocês jamais poderão contar com algum outro alento além dessa ideia. Não irão experimentar camaradagem nem encorajamento. Quando, enfim, forem pegos, não receberão ajuda alguma. Nunca ajudamos os nossos membros. No máximo, quando se faz absolutamente necessário que alguém seja silenciado, às vezes conseguimos introduzir, às escondidas, uma navalha na cela do prisioneiro. Vocês terão que se acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Vocês irão trabalhar por algum tempo, serão presos, confessarão e daí morrerão. São esses os únicos resultados que irão alcançar. Não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis no nosso tempo de vida. Nós somos os mortos. A nossa única vida verdadeira está no futuro. Nela, tomaremos parte como pó e fragmentos de ossos. Mas não há como saber a que distância se encontra tal futuro. Pode ser daqui a 1000 anos. No momento, nada é possível, exceto alargar aos poucos a zona de sanidade. Não temos meios de agir coletivamente. Só podemos disseminar o nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Diante da polícia do pensamento, não há outra forma de luta viável. O O'Brien interrompeu o discurso e pela terceira vez consultou o seu relógio de pulso. Depois se dirigiu outra vez a Júlia. Já está quase na hora de você sair, camarada. Espere, a garrafa ainda está pela metade. O O'Brien encheu as taças e ergueu a sua pela haste. A que brindaremos desta vez? Perguntou, ainda com um leve ar de ironia. A desorganização da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? Ao passado, sugeriu Winston. Sim, o passado é mais importante, concordou O'Brien solenemente. Esvaziaram as suas taças e em seguida Júlia se levantou para sair. O O'Brien apanhou uma caixinha no alto de um armário e deu a ela uma pastilha lisa e branca, recomendando que a dissolvesse na boca. Era importante, ele explicou, não sair de lá com um odor de vinho na boca. Os ascensoristas do edifício eram muito observadores. Assim que a porta se fechou atrás dela, O'Brien pareceu ter se esquecido da sua existência. Voltou a caminhar pela sala, mas logo se deteve e voltou a falar. Temos de acertar alguns detalhes. Por acaso você tem algum esconderijo? O Winston mencionou o quarto acima da loja do Sr. Sherrington. Bem, isso deve servir por hora.
Mais tarde, nós arranjaremos outro lugar para vocês. É importante mudar frequentemente de esconderijo. Enquanto isso, vou lhe mandar um exemplar do livro. Winston notou que até mesmo O'Brien parecia pronunciar a palavra como se ela estivesse em destaque. O livro de Goldenstein, você sabe, o mais breve possível. Talvez demore alguns dias para eu conseguir uma cópia. Não há muitos exemplares disponíveis. Como deve imaginar, a polícia do pensamento os persegue e destrói quase no mesmo ritmo em que conseguimos imprimi-los. No entanto, isso faz pouca diferença. O livro é indestrutível. Mesmo que o seu último exemplar fosse perdido, ainda poderíamos reproduzi-lo praticamente palavra por palavra. Enfim, acrescentou: quando vai trabalhar, você carrega alguma pasta? É meu costume, sim. Como ela é? É preta, bem surrada, tem 2 alças. Preta, 2 alças, surrada, certo. Um dia, no futuro bem próximo, não posso fixar uma data exata. Numa das mensagens que você recebe no trabalho pela manhã, haverá um erro de digitação. Daí você deverá solicitar uma retransmissão. No dia seguinte, você deverá ir ao trabalho sem a sua pasta. Em algum momento desse dia, quando estiver pela rua, um homem o tocará no braço e dirá: acho que o senhor deixou cair a sua pasta. Dentro dela, você encontrará um exemplar do livro de Goldenstein. Ele deverá ser devolvido em no máximo 14 dias. Ambos ficaram calados por alguns instantes. Ainda temos alguns minutos antes de você ir embora, disse O'Brien. Provavelmente ainda nos veremos. Se nos encontrarmos de novo... Winston o olhou nos olhos e citou com certa hesitação: lá onde não há trevas? O O'Brien fez que sim com a cabeça, sem aparentar surpresa. Lá onde não há trevas, repetiu, como se reconhecesse a referência. E agora quer dizer mais alguma coisa antes de sair? Dar algum recado? Fazer alguma pergunta? Winston refletiu. Não parecia haver mais nenhuma outra pergunta para a qual desejasse resposta. E tinha ainda menos vontade de dizer alguma generalidade presunçosa. Em vez de coisas diretamente conectadas a O'Brien ou à Irmandade, ocorreu-lhe uma espécie de imagem na qual se mesclavam o quarto escuro em que a sua mãe passara os últimos dias de sua vida, o quartinho sobre a loja do Sr. Sherrington, o peso de papel de vidro e a gravura em metal com a sua moldura de pau rosa. Quase sem querer, acabou dizendo: por acaso você já ouviu uma velha cantiga que começa com laranjas e limões para a gente, dizem os sinos de São Clemente? O O'Brien mais uma vez fez o mesmo movimento com a cabeça. Então, com uma espécie de cortesia solene, completou os versos: laranjas e limões para a gente, dizem os sinos da São Clemente. Você deve 3 vinténs para mim, dizem os sinos da São Martim. Quando você vai me pagar? Os sinos de Old Bailey vão perguntar. Quando eu enriquecer? Os sinos de Shoreditch vão responder.
Você sabia o último verso, exclamou Winston. Sabia sim. E agora, infelizmente, creio que está na hora de você ir. Espere, é melhor dissolver umas dessas pastilhas na boca. Assim que Winston se levantou, o O'Brien lhe estendeu a mão. Com um vigoroso aperto, quase trincou os seus ossos. Quando estava prestes a sair, Winston olhou para trás, mas, àquela altura, O'Brien já devia estar prestes a bani-lo da sua mente. Ele aguardava sua saída com a mão no interruptor que ligava e desligava a teletela. Atrás dele, Winston ainda pôde observar a escrivaninha com a sua luminária verde, o fala-escreve e os cestos de arame entulhados de documentos. O incidente estava devidamente encerrado. Dali a uns 30 segundos, pensou ele, o O'Brien retomaria o seu trabalho interrompido, que era de grande importância para o partido.